como quando a gente se torna pessoas gratas, a nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa maneira de enxergar a nossa vida e as coisas que acontecem com a gente muda completamente. Amém? Salmos capítulo 103, versículo 1. Diga assim, ó: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, versículo 1 e 2, vou ler de novo, ó. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, todo o meu ser. O versículo 2, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não esqueça de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor fez. O versículo 3, é o Senhor, é Ele quem perdoa todos os meus pecados, os nossos pecados, os seus pecados, cura todas as nossas doenças e enfermidades. Verso 4, é o Senhor que resgata a sua vida da sepultura e o coroa com bondade e compaixão. O verso 5, e é o Senhor que enche de bens a nossa existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. E o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então esse salmo está convidando a gente para se lembrar. No verso 2 diz: não se esqueça de nenhum das suas bênçãos, não se esqueça de nada do que o Senhor fez. E o que o Senhor colocou no meu coração para a gente falar exatamente disso, sobre a gratidão. Trazer, a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, se eu não me engano, trazer à memória as coisas que traz esperança. A gente olhar para tudo que o Senhor fez ao longo da nossa vida, não só ao longo desse ano, mas tudo que o Senhor vem fazendo ao longo da nossa vida e ter um coração grato. Se posicionar o Senhor como alguém que agradece ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Mas tenha no seu coração hoje que a gratidão, ela muda a maneira que a gente olha para a nossa vida. Ela muda a maneira que a gente responde às situações que acontecem com a gente. A gratidão, ela não vai mudar somente as circunstâncias, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de enxergar as coisas. Ó, quero que vocês vão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 15. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 15. Talvez eu e você esteja passando por momentos difíceis, momentos onde tem dor, tem pressão, muitas vezes perseguição, injustiça, circunstâncias difíceis. E é nesse momento que a Bíblia convida eu e você para permanecer com o nosso coração grato. Ó, 1 Tessalonicenses 5,15 diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros, e para com todos. O verso 16, não pague o mal com o mal se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se alguém está fazendo mal com você. Sabe, uma das coisas incríveis da gratidão é isso: não deixe que as situações do lado de fora mude o seu posicionamento do lado de dentro. Estão entendendo? Ó, Jesus, quando caminhou na terra, as pessoas, alguns acreditavam, criam nele, compreenderam que ele era o Filho de Deus. Outros eram curiosos, queriam ver o que Jesus ia fazer. Outras pessoas duvidavam, e outras não só duvidavam, mas escarneciam de Jesus. O que é escarnecer? Eles zombavam, xingavam, tentavam ofender Jesus. E mesmo assim, a atitude das pessoas não mudava quem Jesus era. Estão entendendo? Esse versículo 15 está chamando em você para não nos moldar a circunstância, não deixar as circunstâncias moldar o nosso coração. Se alguém está fazendo mal, permaneça no bem. Se as coisas estão difíceis, permaneça na fé. Se tudo aparentemente não está acontecendo como você esperava, seja grato. Alegre-se sempre, é o verso 16. Alegrem-se sempre. Então sempre é sempre. Procure motivos para se alegrar, mesmo em momentos difíceis. Isso é se alegrar sempre. Não se alegre só quando as coisas boas acontecem, quando coisas que você espera aconteçam, mas procure sempre motivos para se alegrar. Quero que você preste atenção nisso, porque isso não se trata de você se alegrar somente com situações, mas se trata de tornar você uma pessoa alegre mesmo em meio às circunstâncias. Estão entendendo? O que a gente vai falar hoje não tem a ver com você só agradecer. Eu vou dar um exemplo.
eu saio daqui, compro um presente e dou para você. E você vem e me agradece por esse presente. Você foi uma pessoa grata naquele momento. Mas essa palavra é para que você se torne uma pessoa grata em todos os momentos. Estão entendendo? Que não seja uma coisa que você faça uma vez, mas que faça parte da sua personalidade. Que seja um fruto do Espírito dentro de você. Que seja algo que faça parte de quem você é. Amém? Esse é o intuito. Ó, o verso 17. O 16 diz, alegrem-se sempre. O verso 17, orem continuamente. Confie no Senhor. O verso 18. Essa tradução está incrível, ó. Deem graças em todas as circunstâncias. Então não é seja grato a Deus somente quando as coisas vai bem, quando tudo vai bem, mas aprenda a agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Amém? Por isso que não é você só agradecer corriqueiramente quando algo te acontece, mas é você se tornar uma pessoa grata em todos os momentos. Até mesmo quando as coisas não estão boas, até mesmo quando há dor, quando há tristeza, quando há momentos de pressão, quando há momentos de dificuldade, você posicionar o seu coração e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado. Por que você pode agradecer? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então aconteceu uma situação difícil, uma situação onde causou dor, onde foi duro aquilo, exigiu de você fé, exigiu de você convicção em Deus, exigiu de você confiança. Seja grato, porque isso lá na frente, de alguma forma que muitas vezes eu e você não entende, vai cooperar para o nosso bem. Estão entendendo? Amém? Ó, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus é que nós nos tornemos pessoas agradecidas, pessoas gratas a eles, independente das circunstâncias. Ó, quando Jesus morreu na cruz, Jesus estava ali, foi preso, ele se retirou com os meninos, com os discípulos ali para orar, e naquele momento Judas traiu ele, levou os soldados ali, Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, foi crucificado, os discípulos que estavam do lado de Jesus não entenderam o que estava acontecendo, mas ele ressuscitou os mortos, ele abriu os olhos dos cegos, ele fez tantos milagres, expulsou os demônios, e por que isso de ruim está acontecendo com ele? Mesmo assim, em momento nenhum você vai ver Jesus murmurar. Jesus não murmurou. Por quê? Porque embora fosse dolorido, fosse difícil naquele momento, mas a morte de Jesus ia produzir algo glorioso lá na frente. Estão entendendo? Então às vezes você vai passar por momentos difíceis, momentos onde vai requerer um pouco a mais de nós, momentos onde vai querer que a gente ande aquela segunda milha, que a gente dê um passo a mais de fé, de confiança, de paciência, mas não perca a gratidão. Não murmure, não deixa a murmuração entrar no seu coração. O que é a murmuração? A murmuração, igreja, a Bíblia fala que os murmuradores não herdarão o reino de Deus. O murmurador não é só uma pessoa que ela reclama. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, isso aqui é muito profundo. O murmurador não é só uma pessoa que reclama por algo que aconteceu. Eu vou dar um exemplo assim, eu estava andando de moto, de repente eu bati a moto, caí, começa a reclamar. O murmurador, ele não é só uma pessoa que reclama, mas é uma pessoa que dentro da personalidade dele, ele só enxerga o lado ruim da coisa. Você pode fazer a coisa mais, tinha 30 pessoas, Jesus curou 29, ele vai sempre enfatizar aquele um que faltou, curou 29, mas aquele ali não aconteceu. O murmurador é aquela pessoa que ela sempre olha para o lado ruim, sabe, a visão dela é calibrada para ver o lado ruim da vida, o lado ruim das coisas. Esse é o murmurador. Ele não consegue ser grato com nada, e se você fizer algo para ele, sempre está faltando. Estão entendendo? Não seja uma pessoa murmuradora. Não seja essa pessoa. A gente costuma dar o nome do murmurador nos nossos tempos modernos de uma pessoa negativa, né? Uma pessoa negativa não é só aquela pessoa que pensa negativo, mas é aquela pessoa que ela tanto pensa negativo, como ela só enxerga a parte ruim. Ela não consegue ver as coisas boas. Já quando eu e você anda com a gratidão no nosso coração, a gente, mesmo em circunstâncias ruins, a gente consegue ver o lado bom. E o nosso coração sempre se enche de esperança. Estão entendendo? Quando a gente enche a nossa mente, o nosso coração de gratidão, de reconhecimento, a gente vai tocar um pouquinho mais profundo, vocês vão entender que para poder agradecer é necessário reconhecer o Senhor. Mas quando você enche o seu coração de gratidão, o seu coração, os seus olhos, a sua mente sempre vai estar disponível e acessível ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre vai conseguir te mostrar o lado bom, o que Ele está fazendo, o que Ele está operando, que os seus olhos não estão vendo. Estão entendendo? Eu lembro quando minha avó faleceu,
Minha avó, uma pessoa de oração, uma pessoa de busca, de muita oração. Ela faleceu. Eu não conseguia chorar no enterro dela. Eu não conseguia chorar de tristeza. Por quê? Eu estava tão alegre com aquilo que o Senhor estava fazendo dentro da família que eu não fiquei triste. E confesso para você que nos últimos dias de vida dela, o Espírito Santo me aproximou muito dela. Eu não sabia que ela ia partir, mas tudo que eu tinha vontade de falar para ela eu falava. Eu abraçava, falava que amava. Então eu não fiquei com aquela culpa assim, se ela tivesse viva teria feito isso. Muitas pessoas sentem muita saudade, né? Porque não tem coragem de dizer que ama, não tem coragem de abraçar, às vezes tem vergonha, né? E os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então ame as pessoas, não tenha vergonha, porque no fim o que vale, o que importa de verdade são pessoas. As coisas foram feitas para servir as pessoas, e não as pessoas para viver em busca de coisas, amém? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com os afazeres e esquece da simplicidade. Amar, abraçar. Então, pode ser estranho que eu vou falar para vocês, mas eu não sinto nenhuma saudade dela. Porque eu sei que a carreira dela foi cumprida. Eu lembro que ali no velório, ali no enterro dela, né? O Espírito falou no meu coração as palavras que eu devia falar. Eu fui a pessoa que falei ali. E quando eu falei, foi exatamente uma palavra que o Espírito me deu no quarto, quando eu estava orando. Que um grão, quando ele cai e ele morre, é necessário que ele caia, morra, para que ele produza outras vidas. Depois da morte dela, o que Deus fez no meio da minha família foi algo sobrenatural. Algo glorioso. Só que se minha mente ficasse voltada só para a partida dela, eu não ia conseguir perceber o que Deus estava realizando. Estão entendendo? Compreender, igreja? Eu usei aqui um testemunho pessoal para vocês poderem entender. Quando você fica fixado no que não está acontecendo, quando você não é uma pessoa que tem gratidão no seu coração, a sua mente, os seus olhos sempre vão ficar fixados naquilo que você não tem, naquilo que não aconteceu ainda. Se você não é uma pessoa grata, você sempre vai ficar focado no que você não tem. Mas eu não tenho isso que eu queria. Mas isso não aconteceu. E você sempre vai ficar, sabe como? Ansioso, entristecido e insatisfeito. Porque a falta de gratidão gera essas coisas. Gera angústia, tristeza, ansiedade, insatisfação, nada tá bom. Estão entendendo? Porque ainda que você receba algo que está pedindo, no seu coração você vai pular para a próxima coisa que não tem. Estão entendendo? Você está orando pedindo algo para Deus. Um exemplo. Um celular. Então te dá um celular. Aí daqui a pouco você vai ficar triste porque o seu celular não é aquele celular. Ou talvez seja, mas agora você quer uma capinha, agora você quer um carregador. Você nunca fica satisfeito com nada. E não é a coisa. Você pode ter todas as coisas do mundo, sempre você vai ter insatisfação, porque se trata de algo do coração. Compreenderam? Então, quando você não tem a gratidão, a gente vive debaixo de ansiedade, tristeza e angústia. E principalmente insatisfação. Nunca se sentimos satisfeitos com nada. Estão entendendo? E pior que a insatisfação, só vê o lado negativo, só vê a parte ruim. Estão entendendo? Só enxerga o lado escuro da coisa. Essa é a ausência da gratidão. A vontade de Deus para nós, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu costumo brincar, minha avó está muito melhor que a gente. Minha avó está agora junto com o Senhor Jesus tomando um café. Nós estamos aqui nesse mundo longe de Deus. Então por que chorar? Por que ficar triste? Estão entendendo? Eu ficaria triste se eu não estivesse indo para o mesmo lugar que ela. Estão entendendo, igreja? Está vendo quando você tem revelação da palavra, você tem motivos de sobras. Por que eu contei esse testemunho para você? Porque algumas pessoas da minha família disseram, mas você só vê o lado bom em tudo. Você só vê a parte boa em tudo. E eu fiquei com aquilo, porque eu não estava fazendo de maneira intencional. Aí depois eu entendi que era por causa da comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus você tem, a Bíblia diz assim, se os seus olhos for bom, o seu corpo será luz. Se os seus olhos for mal, o seu corpo será trevas, e grande é a treva. Por causa da comunhão com Deus, eu não só enxergava o que estava acontecendo ali momentaneamente comigo, mas o fim da história. Qual que foi o fim da história? Os meus tios ali, todo mundo entregou a vida para Jesus. Todo mundo veio servir a Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Uma unidade sobrenatural na família. Estão entendendo? O lado bom. O lado bom. Então a gratidão sempre vai preservar o seu coração e enxergar o lado bom. Teve dor? Teve dor. Teve tristeza? Teve. Mas olha o que de bom saiu disso. Glória a Deus. Amém? Então, guarde esse versículo aí. Se você tiver com a sua Bíblia, anota esse versículo para você meditar. Deem graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses, o capítulo 4, versículo 4. Quero que vocês se abram comigo. Igreja, se a gente tiver o nosso coração sensível ao Senhor, sensível ao Espírito Santo, sempre o coração sensível a Deus e o coração grato a Deus, sempre a gente vai encontrar motivos para a gente se alegrar. Sempre, sempre, sempre. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. O verso 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Sejam alegres e amem as pessoas que estão ao redor de vocês, as pessoas que estão ali compartilhando a vida junto com vocês, porque perto está o Senhor de vocês. Agora o verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos ao Senhor. Então não deixe o seu coração ser tomado pela ansiedade, pela insatisfação, pela tristeza. Por quê? Porque você deve preservar o seu coração na gratidão. Quando o seu coração está preservado na gratidão, dificilmente você vai ficar ansioso, entristecido, angustiado pelas coisas do futuro. Mas você vai ficar num lugar onde o seu interior, o seu coração é preservado. Olha o verso 7. Preservado pelo quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, o nosso ato de ser grato a Deus, com tudo que Deus já fez, com tudo que Deus é para nós, faz com que a gente fique longe da ingratidão, longe da insatisfação. Quero que vocês voltem no verso 6, diz assim, depois que você orou, depois que você entregou a Deus em súplica, não andem ansiosos por coisa alguma, mas entreguem tudo a Deus por meio da oração e da súplica. Você orou, você falou com Deus, e depois o quê? Com a ação de seja grato. Senhor, eu orei ao Senhor por isso, eu pedi ao Senhor a isso, eu coloquei nas suas mãos, mas eu quero ser grato por tudo aquilo que o Senhor já fez. Estão entendendo? Então você apresentou ao Senhor aquilo que te dói, aquilo que está te incomodando, com oração, com súplica. E depois você, com ação de graças, se lembrou, trouxe ao seu coração e à sua mente todas as bênçãos e tudo que o Senhor já fez. Isso faz com que o seu coração permaneça num lugar de fé e de esperança. Peraí, se o Senhor fez tudo isso até aqui, e eu estou apresentando isso em oração, não será diferente. Estão entendendo? Amém? Igreja, quem é grato sempre tem esperança. Uma pessoa grata, sempre ela tem esperança. Sempre ela sabe que por mais que ruim estejam as coisas, algo bom virá daquilo, algo bom vai acontecer. Quero que vocês vão lá em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Conseguiram achar aí? Diz assim, aqui Jesus ele teve uma experiência ali com algumas pessoas. Ele usou esse acontecimento para nos dar um ensinamento. Amém? Aqui foi, vocês vão ler, vamos ler junto. Lucas capítulo 17, verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. O verso 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. 10 pessoas que carregavam lepra no seu corpo, uma enfermidade que era contagiosa. Então essas pessoas leprosas, elas eram tratadas como pessoas excluídas. Sabe, foi que nem na época da pandemia, que o pessoal não podia tocar. A pessoa que tinha lepra, ela não podia viver na sociedade. Então ela vivia num lugar separado, num lugar excluído. Aqueles leprosos viram Jesus e ficaram à distância. Olha lá, verso 12. Ao entrarem num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a Jesus e ficaram a uma certa distância. O verso 13. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Quer dizer, nos cura, faça algo por nós. Jesus, no verso 14, olhou para eles e disse: vão, mostram-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram
purificados. Por que mostrar-se aos sacerdotes? Porque naquela época os sacerdotes tomavam conta dessas pessoas leprosas. Eles eram o único que tinham autorização ali para lidar com essas pessoas. Jesus disse para ele, vão lá e se apresentem aos sacerdotes, como está descrito na lei. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados. O verso 15. E um deles, quando viu que estava sendo curado, em vez de ir ao sacerdote, ele voltou, louvando a Deus em alta voz. O verso 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. O povo de Jesus, o povo judeu e o povo samaritano não tinham comunhão. Jesus usou isso também para dar um exemplo que para Deus não existe separação de pessoas, todos são iguais perante Ele. Porque um samaritano, do mesmo jeito que Deus olha para ele, olha para o judeu e olha para todos nós. Amém? Então, haviam 10 homens. Os 10 foram curados. Um, quando percebeu que estava sendo curado, ao invés de ir aos sacerdotes, ele voltou para agradecer a Deus. Olha o que Jesus continua ensinando, verso 17. E Jesus perguntou, tá vendo? Jesus tirou a situação para nos dar um ensino, E Jesus perguntou, não foram 10 purificados ao todo? Onde estão os outros 9? Não foram 10 pessoas que receberam milagres? Onde estão os outros 9? Dos 10, somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para louvar a Deus e agradecer a Ele. Olha o verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor, a não ser esse estrangeiro. O verso 19. O homem estava ali prostrado, adorando Jesus e agradecendo. O verso 19. Então Jesus disse, levanta-te e vá, a sua fé te salvou. Então o homem estava ali, Senhor, obrigado pelo que o Senhor, agradecendo a Deus. Jesus levantou ele e disse, a sua fé. Estão entendendo, igreja? Então, não seja aquela pessoa que faz parte dos 9. Seja grato a Deus. Tenha isso como um valor pessoal seu, um princípio pessoal seu. Seja grato a Deus por tudo e em todos os momentos. Sabe, não seja como aquelas pessoas que são aquelas pessoas que só recebem um milagre de Deus e nunca mais voltam à comunhão com Deus, nunca mais têm comunhão com o Espírito Santo, não são gratos a Deus nem pela uma coisa que Deus fez. Estão entendendo? Eu creio que nós temos motivos de sobra para agradecer tudo que o Senhor já fez e vem fazendo até hoje. Eu creio que se você trazer a sua memória junto com o Espírito Santo, você vai ver quantas coisas, quantas bênçãos e quantas coisas boas que o Senhor fez, talvez coisas que você e eu nem pedimos, mesmo assim o Senhor fez. Há motivos de sobra para a gente ter esse coração agradecido a Deus, grato a Deus. Quero que vocês vão lá em Lucas capítulo 9, verso 10. Perdão, vamos lá em João capítulo 6, João 6. Essa passagem que eu vou ler para vocês, ela aparece em Lucas e em João. João capítulo 6. Igreja, toda vez que eu e você somos gratos por algo que Deus faz, ou toda vez que você agradecemos, não só por algo que Deus faz, mas em situações difíceis, toda vez que você é grato, toda vez que você somos gratos, as coisas se multiplicam. Vou dar um exemplo. Você está passando por uma situação difícil, um momento de dor, você começa a ser grato a Deus, a paz de Deus no seu coração se multiplica. Você recebeu um benefício no seu emprego, um bônus, algo assim, e você é grato a Deus, aquilo tende a crescer e se multiplicar. Em todas as áreas que você é grato, Senhor, eu sou grato pelo meu casamento, pela minha família, pela minha casa, pela minha igreja, por aquilo que o Senhor fez em mim. Tudo que você agradece, multiplica. Estão entendendo? Tudo que você agradece. O homem que a gente leu aqui, foi 10 curado, 9 não voltou para agradecer, um voltou para agradecer. O que voltou para agradecer, Jesus disse para ele, vai, a sua fé te salvou. Jesus não falou sobre salvação com os outros 9, somente para aquele que voltou para agradecer. Então o que agradeceu, ele recebeu a cura e foi salvo. Estão entendendo? João capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do lado de Tiberíades. O verso 2. E uma grande multidão continuava a acompanhar, a segui-lo, porque viram os milagres miraculosos que Jesus realizava nos doentes. Jesus curava de maneira extraordinária os doentes. O verso 3. Então Jesus subiu a um monte, assentou-se com os seus discípulos. Verso 4. Estava
próximo à festa judaica da Páscoa, verso 5. Levantou os olhos, vendo aquela grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para todo esse povo comer? Jesus estava pregando e tinha uma multidão ouvindo ele. Verso 6. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Jesus perguntou: está vendo essa multidão? Onde a gente vai alimentar? Onde a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Verso 7. Então Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente, cada um que recebesse um pedaço. No livro de Lucas vai dizer que tinham 5.000 pessoas ali. Verso 8. E outros discípulos, André, Simão Pedro, tomou a palavra. Verso 9. Aqui está um rapaz com 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Felipe falou: Senhor, nem com 200 denários a gente compraria alimento suficiente para satisfazer a fome dessas pessoas. E está aqui um garoto, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Verso 10. E disse Jesus então: mande o povo se assentar. Havia uma grande multidão naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Olha que o verso 10 aparece. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças. Jesus tomou os pães e deu graças. Essa parte eu quero que vocês prestem atenção. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele fez o quê? Ele deu graças. Dar graças é o mesmo que agradecer. Tinha pão suficiente ali para aquela multidão? Sim ou não? Tinha peixe suficiente para aquela multidão? Sim ou não? O que ele podia fazer? Se é uma pessoa que murmura, ia falar: meu Deus, mas só tem 5 pães, 2 peixes para esse monte de gente. Como que eu vou fazer, meu pai? E agora? Em vez disso, Jesus somente deu: Pai, obrigado por aquilo que eu já tenho. Obrigado. Jesus pegou o que ele tinha. Verso 11, ó. Então Jesus tomou os pães e deu graças. Repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então houve uma multiplicação sobrenatural. Em Lucas, essa mesma passagem, quando aparece em Lucas, não precisa abrir, aparece assim, ó: e todos comeram e ficaram satisfeitos. Quando eu e você não tem o princípio da gratidão, cultiva em nosso coração a murmuração, só pragueja, só meu Deus, mas tá ruim, as coisas estão ruins, as coisas não vai, só cultiva essas coisas. A gente não está aberto para o sobrenatural, para os milagres e para aquilo que Deus pode realizar. Jesus, uma só atitude, liberou um milagre sobrenatural, e houve multiplicação naquilo que ele já tinha. Verso 13. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães cevados, deixados por aqueles que tinham comido. Jesus alimentou todas as pessoas, ainda sobrou 12 cestos cheios. Estão entendendo? Então, toda vez que nós agradecemos, em todas as áreas que nós agradecemos, a coisa multiplica. As coisas se multiplicam. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Que glória. Quero que vocês vão lá em Isaías, capítulo 7. Igreja, quero que vocês vão em Lucas. Vai em Lucas. Lucas, abre para nós em Isaías, capítulo 7, verso 14. A igreja pode ir em Lucas. Livro de Lucas, capítulo 2. Ó. Igor, por que eu deveria ser uma pessoa grata? E que motivos eu tenho para ser uma pessoa grata? Eu vou colocar aqui como se Deus não tivesse feito nada por você, na sua vida de maneira pessoal. Eu vou te mostrar aqui que só por esse motivo aqui, nós já temos motivos de sobra para ser grato a Deus. Ó, Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14. Só por esse motivo nós temos motivos de sobra para ser grato a Deus. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Quem é Emanuel?
Deus conosco. Jesus, Emmanuel, é o nome de Jesus. Aqui é o profeta Isaías profetizando. Séculos atrás, Jesus não tinha nem aparecido. E olha que ele é específico na profecia. Ele diz assim, ó: e uma virgem, vocês terão um sinal do Senhor, uma virgem ficará grávida. Jesus, ele nasce de uma virgem. Eu e você não chegamos ao fim do ano ainda, a gente está chegando próximo ao Natal, sim ou não? Sim ou não? Eu sei que o Natal não é o dia específico que Jesus nasceu. Eu vou explicar para vocês. Eu não vou dar uma aula de história aqui, mas só para vocês entenderem. A gente comemora o nascimento de Jesus no Natal. Essa data, nos tempos históricos, era comemorada ali pelos romanos, uma festa pagã para um deus chamado Sol. Invictus Sol, o nome do deus. Era Saturnálias. Eram algumas festas pagãs. A igreja primitiva pegou essa mesma data e colocou como a data do nascimento de Jesus. Estão entendendo? Então, enquanto o mundo pagão comemorava o Deus Sol ali, o solstício de inverno, a igreja comemorava o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Estão entendendo? O nascimento do Salvador. Igreja, aqui a gente já encontra motivos de sobra para ser grato a Deus. O próprio Deus se fez um ser humano e veio aqui na terra, ao nosso encontro. Quero que vocês vão agora em Lucas. Vocês estão em Lucas já, né? Coloca para nós aí, Lucas, bem rapidinho. Miqueias capítulo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. A igreja fica em Lucas. Miqueias capítulo 5, verso 2. O profeta foi bem específico. Ele disse sobre que a virgem conceberia. E o profeta Miqueias, o outro profeta, disse do lugar onde o neném estaria, em Belém. Mas você, Belém, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passados distantes, em tempos antigos. Então Deus, através dos profetas, foi dizendo especificamente o que iria acontecer com Jesus. Esse é o profeta Miqueias, viveu séculos antes de Jesus vir. Agora eu quero que vocês vão lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 8. Lucas 2, 8. Aqui os pastores são avisados do nascimento do menino. Lucas capítulo 2, verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. Então os pastores ali, igreja, há uma revelação profunda acerca disso, não vou pregar isso agora. Os pastores ali simbolizavam que as pessoas mais simples ali, pastores eram como homens simples que trabalhavam no campo ali cuidando das ovelhas. Essas pessoas receberam um sinal sobrenatural de Deus. Haviam pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. O verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E os pastores ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Meu Deus, o que é isso? Mas os anjos lhe disseram: não tenham medo. Eu estou trazendo para vocês boas notícias, boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Então os anjos apareceram trazendo aos pastores as boas novas, as boas notícias. Tá vendo? Quando você veio ouvir a palavra de Deus, o pastor não tira de qualquer lugar, mas a mensagem vem do Senhor. Boas novas, as boas notícias. O verso 11. Havia na cidade de Davi, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. O verso 12. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. O verso 13. De repente uma grande multidão, um exército celestial, apareceu com um anjo, louvando e dizendo a Deus. Enquanto o anjo estava dando a mensagem para os pastores, o céu se abriu, e um exército de anjos apareceu, louvando a Deus e dizendo, verso 14, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Deus concedeu a eles favor. Meu Deus do céu. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra com os homens, homens que Deus concedeu a eles favor. Por que a gente tem motivos de sobra para agradecer a Deus? Porque Deus enviou o seu Filho por amor a nós,
e não só o seu Filho, mas concedeu a nós o seu favor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Igor, o que é o favor? O que é a graça? A graça e o favor de Deus Deus não leva em consideração os nossos pecados, as nossas falhas, coisas que fizemos e quem fomos outrora no passado. Mas Deus olha para o nosso coração e o que podemos nos tornar, se dermos ouvido à voz dEle. Se entregar o nosso coração por completo a Ele. Isso é a graça. É o favor de Deus imerecido. Estão entendendo? Os anjos ficaram alegres. Os anjos começaram a festejar, porque o Filho de Deus, o próprio Deus, desceu na terra e se tornou um homem. Só que a gente já tem motivos de sobra para agradecer. Deus se fez um homem por amor a nós. Estão entendendo? Quantos de vocês já receberam um milagre de Deus, uma bênção? Eu já? Vocês também? Sim ou não? Deus nos deu Jesus Cristo, e o livro de Romanos diz: se Ele nos deu o seu Filho Jesus, não nos dará com Ele também juntamente todas as coisas que precisamos? Deus nos deu Jesus, e não só isso, tudo que nós oramos, pedindo no nome do Filho, pedindo a Ele, Ele ainda nos dá. Milagres e coisas que precisamos para esse tempo aqui passageiro, que a gente sabe que a nossa vida aqui é uma passagem, Ele nos dá de bom coração. Será que temos motivos de sobra, sim ou não? De sobra, de sobra. Verso 15. Os anjos começaram a louvar, os anjos começaram a adorar com o coração. O verso 15 diz assim, quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém. Viu a profecia que eu li para vocês no livro de Miqueias? Vamos a Belém e vejamos isso que eles disseram para nós, vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Meu Deus do céu, igreja. O Senhor deu-nos a conhecer. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que na pessoa de Jesus Cristo habitava a plenitude de Deus, e nenhum homem poderia ver a Deus. A Bíblia fala que quando Jesus o Filho vem, a glória de Deus se manifesta. Mesmo assim, as pessoas ainda não conheciam o Filho. Quando Deus enviou o Espírito Santo, a Bíblia diz, Jesus disse assim, tem coisas que eu estou fazendo hoje que vocês não entendem, mas quando o Espírito da verdade vier sobre vocês, Ele vai contar a vocês acerca de mim. Ele vai revelar a verdade a vocês, e vai revelar a vocês quem eu sou e as minhas palavras. Em palavras simples, Ele vai tornar conhecido a vocês. Pensa assim, igreja, Deus nos deu algo que é incrível, tão incrível, que sem o próprio Deus a gente não é capaz de compreender e conhecer. Estão entendendo? Por isso que o Evangelho, se você pegar a Bíblia, você consegue ler ela de Gênesis a Apocalipse em poucos dias, em 2 meses. Mas a profundidade, você vai ficar anos e anos, porque é algo espiritual, é algo profundo, que somente através do Espírito Santo a gente é capaz de compreender, de conceber tamanha grandeza. Porque a palavra de Deus contém o conhecimento de quem Deus é, da natureza, a essência de Deus. É o Espírito Santo que vai tornando a nós conhecido. Glória a Deus. Meu Deus. Verso 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Correram para lá e encontraram exatamente como os anjos ali haviam declarado a eles. O verso 17. Depois de verem, contaram para as pessoas que estavam ali o que foi dito para eles a respeito do menino. O verso 18. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. As pessoas que estavam ali ao redor do menino estavam ali, mas não sabiam com clareza quem era o menino. Quando os pastores chegou com a notícia, eles ficaram admirados. O verso 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e como o que eles viram e ouviram lhes foi dito. Esse lugar aqui fala de um lugar de revelação, porque os pastores estavam lá no campo cuidando das ovelhas, e o próprio Deus trouxe revelação acerca do que estava acontecendo. Estão entendendo?
O conhecimento que você ouve quando você vem à igreja, o conhecimento que você ouve da palavra, ele é um conhecimento revelado. Por que o conhecimento revelado? Porque ele, apesar de estar sendo falado por uma pessoa, a natureza dele é espiritual. A fonte dele é o próprio Deus. Estão entendendo? É o próprio Espírito de Deus. Por isso que quanto mais a gente ouve a palavra, mais fé, mais o nosso coração é edificado. Estão entendendo? Igreja, só aqui nós temos motivos de sobra para agradecer a Jesus. Só aqui nós temos motivos de sobra para ser grato a Deus. Ó, Jesus veio na terra como um ser humano. Ele perdoou os nossos pecados. Jesus veio como um ser humano. Ele curou as nossas enfermidades. Jesus veio como homem pisando na terra. Ele morreu na cruz, a nossa morte, a minha, a sua morte. Jesus pisou na terra e depois de ter morrido e ressuscitado, Ele nos reconciliou com o Pai. Agora eu e você como ser humano podemos ter uma comunhão com Deus. Jesus morreu, ressuscitou e trouxe para nós o Espírito Santo para estar ao nosso lado, para estar dentro de nós. Jesus trouxe para nós a presença dos anjos. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Jesus morreu, ressuscitou e trouxe para nós agora a ressurreição. Porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou, agora eu e você, quando a gente morrer, a gente também vai ser ressuscitado com Ele. Só que a gente já tem motivos de sobra. Só que a gente já tem motivos sobrando para agradecer a Deus. Estão entendendo? Você entende porque Deus pede para a gente ser grato? Porque por mais difícil que estejam as coisas aqui, se você parar um minuto e meditar nas coisas que Deus já te deu, nas coisas que Deus já fez por você, você já tem motivos de sobra para ser grato a Deus. Ali você vai encontrar fé, esperança e convicção para poder superar qualquer coisa. Glória a Deus. Quero encerrar com vocês. Vamos lá em Salmos, capítulo 100. Salmo 100. Ah, igreja, como eu sinto a graça de Deus sobre nós aqui. Como eu sinto o amor de Deus sobre nós. A bondade de Deus. A doçura do Espírito Santo. Meu Deus, igreja, que a palavra. Ó, Salmos capítulo 100, versículo 1. Salmos de número 100, né? Salmos são números. Diz assim, ó: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Busquem, louve ao Senhor todos os habitantes da terra. O verso 2: prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na presença dele com cânticos alegres. O verso 3: reconhecendo que ele é o nosso Deus. Esse reconhecendo que ele é o nosso Deus olhe para ele, olhe para quem ele é e olhe para tudo aquilo que ele fez. Reconheça ele como seu Senhor. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. Ele nos fez e nós somos dele. O verso 4: entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam ao seu nome. Sejam gratos ao Senhor. Entrem na presença do Senhor. Entrem diante dele com louvor, com alegria e com ações de graças. O verso 5: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, alegrem-se sempre, entrem na presença do Senhor com cânticos de gratidão e alegria no coração. Talvez as coisas estejam difíceis, talvez, Igor, esse ano foi difícil, esse ano foi conturbado. Alegre-se no Senhor, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, fechar os seus olhos e você agradecer ao Senhor com o seu coração. Com seus olhos fechados, agradeça a Ele por Jesus. Agradeça a Ele agora por tudo que Ele é.
Não olhe agora somente para os momentos difíceis ou para os momentos bons, mas diga ao Senhor que você é grato por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. Agradeça a Ele com todo o seu coração, com todo o seu ser. Agradeça a Ele. Pai, nós te damos graça e te damos louvores. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, Senhor. Apesar das dificuldades, das coisas, dos desafios que enfrentamos, queremos agradecer ao Senhor, pois a sua presença sempre permanece conosco. Temos motivos de sobra